E se eu te dissesse que o silêncio de 3 dias mudou o destino do universo? Um silêncio tão profundo que fez o céu observar em suspense e a terra acreditar que tudo havia acabado? Durante 40 dias, ele não deu apenas provas de que estava vivo, ele restaurou o que o medo havia quebrado. Ele pegou os fragmentos da descrença e remontou a verdade. Agora, tudo fazia sentido. A cruz não era o ponto final, era o centro do plano eterno. Eles não eram apenas seguidores, eram as testemunhas oculares do cumprimento da profecia. A luz tênue do entardecer filtrava-se pelas frestas do cenáculo, envolvendo os discípulos em um silêncio que parecia esmagar o ar. Sentados ao redor de uma mesa ainda marcada por lágrimas recentes, cada um carregava no rosto a sombra do Gólgota. O Mestre, aquele que operara sinais, despertara esperança e tocara vidas, agora jazia morto em uma tumba emprestada. As palavras cruéis ecoavam como feridas abertas. Salvou a outros e a si mesmo não pode salvar-se? Mateus 27, 42. E, como um lamento que cortava o peito, repetiam entre soluços: nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Lucas 24, 21. Em meio ao luto sufocante, eles se perguntavam como não haviam percebido o que estava diante deles. Jesus falara tantas vezes sobre o que viria, que seria entregue, crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. Lucas 9, 22, Lucas 18, 31 a 33. Mas seus corações, impregnados de expectativas humanas, imaginaram um rei que tomaria o trono, não o sacrifício que tomaria a cruz. E agora tudo parecia ruir. A cruz para eles era o ponto final. O cenáculo tornara-se refúgio e prisão. A porta estava trancada. Lá fora, ruídos distantes lembravam que o destino de Jesus poderia muito bem ser o deles também. Medo, angústia, silêncio. A ausência de Cristo era um eco que martelava a consciência de cada um. Foi exatamente nesse ambiente saturado de desespero que o impossível aconteceu. Algo mudou no ar, uma presença sutil, uma paz que não fazia sentido. E então, em meio ao pavor, ele apareceu. Com as portas trancadas, com o medo dominando o ambiente, Jesus ficou em pé no meio deles e disse: paz seja convosco. João 20, 19. Ali, diante deles, estava o Cristo vivo, real, ressuscitado. Ele quebrou o domínio da morte com a simples força de sua presença. Durante 40 dias, Jesus caminhou com eles novamente, restaurando cada coração ferido e devolvendo cor ao que antes era cinza. Ele lhes abriu o entendimento, desfazendo os nós da incredulidade e revelando o cumprimento perfeito das profecias. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, 45. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento e remissão de pecados. E vós sois testemunhas destas coisas. Lucas 24, 46 a 48. Agora tudo fazia sentido. Eles não eram apenas seguidores, eram as testemunhas oculares do plano eterno. A verdade que carregavam era grande demais para ser guardada. O mundo precisava ouvir. Então, antes de ascender ao céu, Jesus lhes deu a carta magna do reino, a missão que moldaria o curso da história. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, 37. A mensagem não deveria esperar que multidões viessem até eles. Era necessário ir, cruzar portas, cidades, desertos, fronteiras, idiomas. E a força dessa obra não viria deles, mas do nome que carregavam. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. João 20, 21. Mas Cristo os alertou que a missão não seria tranquila. Revelou a verdadeira guerra. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Efésios 6, 12.
Mesmo assim, a promessa permanecia inabalável. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. O sacrifício estava completo, a expiação concluída. O universo contemplava a vitória do Cordeiro. Então, no Monte das Oliveiras, Jesus declarou: Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Mas antes de partir, deixou a promessa que incendiaria o mundo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1, 8. Porque argumentos não quebram corações petrificados. Somente o Espírito poderia transformar discípulos temerosos em testemunhas vivas. Então, chegou a hora. Jesus os conduziu até Betânia, ergueu as mãos e os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Lucas 24, 50, 51. Enquanto permaneciam imóveis, olhando para o céu, 2 anjos apareceram ao lado deles e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1, 11. A promessa da segunda vinda gravou-se profundamente em seus corações. Ele voltará. Ele virá em glória, acompanhado por miríades de anjos. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João 14, 3. E na grande manhã da ressurreição, ele dirá: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Com essa certeza ardendo dentro deles, os discípulos deixaram de olhar para o céu vazio e voltaram seus olhos para a missão. O que receberam, transmitiriam. O que viram, anunciariam. O que os transformou, agora transformaria outros, porque aquele que subiu, voltará. Assim como aqueles discípulos, nós também carregamos a mesma chama. A promessa não mudou. A missão não terminou. O Cristo que os enviou é o mesmo que nos envia hoje. Eles testemunharam a ressurreição com os próprios olhos. Nós testemunhamos seu poder transformando vidas todos os dias. Eles caminharam com ele por 40 dias. Nós caminhamos com ele por toda a vida, porque seu Espírito habita em nós. O que eles receberam, nós herdamos. O que eles anunciaram, agora ecoa através da nossa voz. O que eles começaram, nós continuamos. Porque a história não termina na ascensão. Ela continua em cada pessoa que decide dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. E enquanto esperamos sua volta, a mesma volta prometida naquele dia no Monte das Oliveiras, nós nos levantamos para cumprir a missão deixada por ele: consolar quem sofre, anunciar a verdade, viver a graça, refletir a luz do reino e proclamar ao mundo: Jesus vive e ele voltará. E até que esse dia glorioso chegue, fazemos o que os primeiros discípulos fizeram. Olhamos para a missão, não para o céu vazio. Porque a obra continua, o chamado continua, e o mesmo Cristo que subiu está conosco até o fim. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu te peço, deixe o seu like, porque isso ajuda demais esse conteúdo a alcançar outras vidas. E se você deseja caminhar mais fundo na palavra, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão como esta. E faça parte da missão.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Jesus vive e de que Ele voltará. Que Deus te abençoe abundantemente. Até o próximo vídeo.